Olá, boa noite para você. A polícia procura pelos bandidos que invadiram um banco em Betim e levaram dinheiro de 2 cofres. Uma loja de ferramentas vizinha do imóvel também foi arrombada. Os criminosos entraram pelos fundos do estacionamento. Primeiro fizeram um buraco nesta parede que dá acesso a uma loja de ferramentas. Depois quebraram esta outra parede e entraram na agência, que é um correspondente do Banco do Brasil. Com os equipamentos furtados na loja, eles arrombaram 2 cofres. Sendo subtraído R$22 mil em dinheiro aproximadamente. Do outro cofre, a arma do segurança e 12 cartuchos de munições. A agência fica na Praça Tiradentes, no centro de Betim. Durante o feriado, a região estava bem vazia e ainda não se sabe em que dia foi o assalto. Este pedreiro foi chamado pela 3ª vez para tampar um buraco feito por bandidos no mesmo lugar. Pela 3ª vez, isso aqui na praça, né? Devia ter mais uma segurança, que eu creio. As tarifas dos coletivos de Belo Horizonte começaram um ano mais caras. O Ministério Público entrou com uma ação na Justiça pedindo a derrubada do aumento. A Promotoria de Defesa do Patrimônio Público quer que o cálculo seja refeito. Os passageiros receberam a notícia do reajuste com indignação. O ano começou mais apertado para o usuário do transporte público da capital. As placas ainda provisórias mostraram aumento de 8,24%. Quem deu de cara com o reajuste logo no primeiro dia útil do ano não gostou nada da novidade. Cada vez o custo de vida é mais caro e essa passagem desse jeito fica complicado, né? O ônibus é fácil, né? Tudo que é para prejudicar o cidadão é fácil, né? Agora que é para beneficiar, infelizmente, no Brasil é isso aí que você está vendo. Mas e a qualidade do serviço? Será que vem agradando os passageiros? Eles aumentam a passagem. Cadê os ônibus? Você fica mais de 2 horas, às vezes 1 hora, meia hora no ponto de ônibus esperando ônibus, você não vê uns ônibus. As tarifas das linhas urbanas comuns e do MOVE passaram de R$ 13,40 para R$ 3,70. O coletivo metropolitano aumentou 50 centavos e pulou para R$ 4,45. As passagens das linhas circulares e suplementares custam agora R$ 2,65. As linhas de vilas e favelas, 85 centavos. A linha executiva para a cidade administrativa, R$ 6,90. Do Buritis para Savassi, R$ 5,55. O preço do táxi lotação também subiu para R$ 4,05. Os créditos do cartão BH Bus amarelo, adquiridos até o último sábado, terão um valor mantido até o fim da validade. Para o cartão azul, as tarifas antigas valem até o dia 17 de fevereiro. Este foi o 3º aumento em pouco mais de um ano. Os reajustes aconteceram em dezembro de 2014, julho do ano passado e agora em janeiro. Juntos, eles deixaram as passagens 29,82% mais caras. Números que incomodam em muito a população e que também estão sendo questionados pela Justiça. Acontece que a BH Trans, ela pegou como base o preço de agosto de 2015 para sobre ele incidir o reajuste inflacionário. Então, segundo o Ministério Público, deveria ser considerado o preço de dezembro de 2014 e a variação dos últimos 12 meses. Em relação ao preço de agosto de 2015, se ele foi considerado como preço de origem, a gente entende então que a inflação deveria ser a inflação a partir de agosto e não a inflação do ano inteiro. Ainda segundo o promotor, 7 ações do Ministério Público estão em andamento na Justiça. Os processos revelam que aumentos de 2014 e 2015 também teriam sido calculados de forma irregular. No meio do ano passado, vários movimentos protestaram contra os reajustes. Algumas manifestações terminaram em confusão. Liminares derrubaram aumento 2 vezes, mas em outubro ele passou a vigorar de vez. Quem depende do transporte espera que a Justiça possa ajudar. Eu espero, porque, nossa senhora, a gente está trabalhando para pagar ônibus. Em Ibirité, na Grande BH, passageiros fecharam a estação quando ficaram sabendo que a tarifa passou de R$ 4,50 para R$ 5,10. Nossa telespectadora Isabel Souza fez um vídeo e mandou para o WhatsApp do Jornal da Alterosa. Os ônibus tudo parado, tá desse jeito aqui hoje, ó. Todo mundo querendo reivindicação, melhoria de ônibus, a passagem aqui aumentou um absurdo. Isso é um absurdo para a população de Ibirité. Isso aqui é para vocês verem como é que tá ficando aqui, ó, hoje. Todo mundo perdendo serviço.
29 pessoas morreram nas rodovias federais que cortam o estado durante a semana do feriado prolongado de Ano Novo, ou seja, de segunda a domingo. Os acidentes também deixaram 434 feridos. Já nas rodovias estaduais, de quinta a domingo, foram registradas 16 mortes e 287 feridos. As principais causas das batidas foram falta de atenção ao volante, animais na pista, derrapagem, velocidade acima do limite e embriaguez. Quem consegue folga nos feriados prolongados quer aproveitar até o finzinho. Hoje de manhã, neste primeiro dia útil de 2016, o movimento foi grande na rodoviária de BH. A turma que voltou de viagem foi recebida com uma garoa pela manhã. Já o trânsito estava quente logo cedo, cheio de gente que quis aproveitar até o último minuto. Aproveitei demais. Até o último minuto eu tô percebendo, né? Nós saímos lá ontem de noite, era 9 horas, para o último minuto que deu para aproveitar. E o peso da volta não é nada bom. Não, isso com certeza. Né? Dá vontade de ficar lá. Dá. Aí o carregador dá aquela força, até porque encarar essa muvuca toda sozinho não dá. Ainda mais depois de horas de viagem. Quem voltou do Rio de Janeiro, depois de passar a virada em Copacabana, estava num outro clima. A vontade era de poder fazer assim, voltar a fita para curtir tudo de novo. Foi ótimo, melhor viagem que eu tive lá, Réveillon ótimo. Aí dá vontade de voltar e viver tudo de novo. Ficar lá. Quem também fica em festa nesta época é o taxista. Olha o tamanho da fila. E nesse monte de bagagem vieram muitas histórias de uma virada cheia de curtição. Foi a primeira vez que eu fui para Búzios, então para mim foi maravilhoso. Agora é correr, trabalhar bastante e pensar positivo, para que 2016 embarque numa outra viagem, bem diferente da de 2015. Desejo paz, tranquilidade, um ano muito bem-vindo, cheio de paz. Se Deus quiser, né? Neste período de férias escolares, aumenta o número de trotes para o 190, o telefone de emergência da Polícia Militar. A maioria das ligações é feita por crianças, como ocorre em Divinópolis, no centro-oeste de Minas. Polícia Militar, boa noite, soldado Fernanda. Moça, eu juro, eles estão querendo me matar, por favor, vem cá. Qual que é o endereço? Capeta. Tempo que os militares poderiam estar atendendo a ocorrências importantes. O Cabo Marcos trabalha no Centro de Operações da PM, o Copom, e diariamente recebe centenas de ligações. Já aprendeu também a lidar com os chamados trotes. Muitos ligam xingando palavrões, fazendo graças, algumas situações mais pejorativas. E são diversas formas de cometimentos assim, de trotes. O trabalho do 190 funciona assim. Primeiro, o número de quem liga aparece na bina e os militares atendem. Emergência Policial Cabo Henrique, boa tarde. As ligações são filtradas por ordem de prioridade e repassadas para este outro setor que vai encaminhar a viatura para a ocorrência. Quando acontece o trote, outra ocorrência que poderia ser atendida é deixar de atender e com isso o público é prejudicado. De acordo com dados da Polícia Militar, para se ter uma ideia, de janeiro a dezembro de 2015, o Copom de Divinópolis recebeu mais de 344 mil ligações. Destas, cerca de 103 mil tiveram tempo menor que 10 segundos. Telefonemas que podem ser considerados trotes. O que muita gente não sabe é que essa brincadeira é um crime. Em 2015, nós tivemos pelo menos 7 casos em que houve o trote, ou seja, a falsa comunicação do crime, e a Polícia Militar conseguiu localizar esses autores e fazer a sua prisão. E por falar em trote, um vídeo que circula nas redes sociais mostra exatamente a perda de tempo dos profissionais com as brincadeiras de mau gosto, sem contar o dinheiro que sai do bolso do contribuinte. Quem retrata os problemas é o socorrista voluntário Tadeu Maciel. Gente, eu quero falar uma coisa muito séria. Hoje estamos aqui, no trevo do Morro de Pilar, sentido Belo Horizonte. Fomos chamados para uma ocorrência. O bombeiro enviou um helicóptero e foi um trote. Então, quando você for passar um trote, pense 2 vezes, porque poderíamos estar salvando pessoas e pessoas graves.
Lagoa Santa, Santana do Riacho, Serra do Cipó, até Belo Horizonte. Então andamos mais de 120 quilômetros para que pudéssemos salvar uma vida e era trote. Você que passa um trote, pense 2 vezes. Por favor, pela vida de outros e até de um parente seu. Você não sabe quem que está acidentado. Por favor, compartilhe isso. Dureza, né? A polícia acredita que as mortes de mãe e 2 filhas gêmeas no bairro Glória, em Belo Horizonte, tenham sido um duplo homicídio seguido de suicídio. Segundo integrantes da família, as 3 mulheres sofriam de depressão. Na rua, os vizinhos estavam chocados com o que tinha acontecido dentro desta casa. É uma família maravilhosa. Eu moro aqui há 31 anos. Somos vizinhos há 31 anos, nunca houve qualquer problema, é uma casa que já está aí com várias gerações da família. É uma família exemplar, uma família que como muitas deveriam ser. No local havia os corpos de uma idosa e de 2 filhas dela, todos já em estado de decomposição. Naila Catarina Salem de Oliveira, de 67 anos, e as gêmeas Eliane Salem e Aline Salem, de 44 anos, foram mortas a tiros. De acordo com os militares, a última vez que a família tinha tido contato com as mulheres foi no dia 31 pela manhã. Nesse domingo, um outro filho, preocupado com o sumiço delas, decidiu vir até a casa. Quando chegou, encontrou o imóvel fechado. Ele teve que pular o muro e se deparou com a mãe e as irmãs mortas. Segundo a família, as 3 sofriam de depressão e meses atrás já tinham tentado se suicidar tomando veneno para rato. Por isso a polícia acredita em duplo homicídio seguido de suicídio. Uma das filhas teria começado tudo. Uma das filhas era mais agressiva. Justamente a que foi localizada a arma entre as pernas. Era que era a mais agressiva. Então a gente suspeita que pela quantidade de tiro que vizinho não ouviu, pode ser que esses disparos podem ter ocorrido na passagem de ano, do dia 31 para o dia 1º. A perícia também encontrou 2 dos 3 cachorros que estavam na casa mortos. Também foram recolhidos um revólver calibre 38 e 10 cápsulas deflagradas. Tristeza, né? Depressão, doença, uma doença da alma. As pessoas elas não valorizam essa doença porque acham que a pessoa que está doente é aquela que tem ferida purulenta. Mas é também uma doença muito grave, a depressão. A família da mulher presa por jogar um recém-nascido da janela do pronto-socorro de campanha suspeita que ela não estivesse sozinha quando provocou o aborto dentro do hospital. Os parentes cobram uma explicação. A gente suspeita que tem alguém lá dentro do hospital que ajudou ela a fazer isso. Essa dúvida dos familiares surgiu logo depois do nascimento do bebê. Segundo Vânia, ninguém sabia da gravidez. Ela acredita que a irmã abortou a criança no hospital com a ajuda de alguém. Ela não ia cortar um cordão umbilical com a unha? Ou de que jeito se cortou com a tesoura? Cadê a tesoura? O perito não falou nada. E se ela fez isso, o banheiro não estaria cheio de sangue? Cadê a moça que limpou, a enfermeira que estava lá e ia limpar o banheiro sem falar nada? Simone Fernanda Pinheiro, de 26 anos, foi presa em flagrante na última quinta-feira. Segundo a polícia, ela teria dado à luz no banheiro do hospital e jogado o bebê pela janela. Assim que o caso foi descoberto, a mulher teria dito aos policiais que não sabia que estava grávida e que havia se assustado quando o bebê nasceu. Mas na delegacia, ela confessou o crime. Nós estamos trabalhando com a hipótese ou homicídio ou infanticídio. Vai depender do exame médico que ela vai ser submetida. Qual seria a diferença desses crimes? Com relação à pena e o estado que ela se encontrava no momento da prática do crime, né? Segundo os familiares, Fernanda ainda não falou sobre a participação de outra pessoa no crime porque está com medo. Simone Fernanda Pinheiro já foi liberada e está na casa de parentes. Segundo familiares, ela está em estado de choque e arrependida do que fez. O advogado do hospital informou que todos os protocolos da instituição serão checados para apurar a denúncia da família e saber o que realmente aconteceu. Ressaltou ainda que o hospital preza pela transparência e que, por isso, as investigações vão continuar. A Estrada Velha em Vespasiano, um dos acessos da cidade ao aeroporto de Confins, abriga uma armadilha perigosa para os motoristas. Uma cratera no acostamento pode provocar acidentes, sem contar que ela também é usada para o descarte de lixo. O mato alto e a pouca sinalização mostram que a estrada não recebe manutenção há um bom tempo.
Como se não bastasse o abandono, as margens da rodovia viraram bota fora e um lixão. Neste trecho, próximo à entrada do bairro Caieiras, parte da pista cedeu nesta curva e com a vegetação alta, o motorista pode ser pego de surpresa. A fita zebrada é o único indicativo do perigo. Porque às vezes a gente está descendo, o carro vem atrás, né, não vê direito e imprensa a gente no buraco, né? Todo mundo vem e joga lixo aqui. Todo mundo vem e joga lixo? Todo mundo. É tanto lixo que a gente encontrou móveis velhos e até um abrigo de ponto de ônibus jogado no local. Um pouco mais abaixo, mais um lixão na estrada. Desta vez com caixas de madeira e restos de produtos eletrônicos. Descuide deles. Já devia ter arrumado, né? Já era para estar pronto isso aqui. Segundo a Prefeitura de Vespasiano, a estrada é de responsabilidade do DR. Disse ainda que a Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos realiza coleta de lixo no bairro Caieiras 2 vezes por semana e pediu a colaboração da população para evitar o descarte em locais irregulares. O rompimento da barragem da Samarco em Mariana vai completar 2 meses amanhã. A lama de rejeitos mantém imprópria para o consumo direto a água dos 3 rios atingidos. As populações de 37 municípios de Minas e do Espírito Santo, por onde passam os rios Gualacho do Norte, do Carmo e Doce, ainda sofrem as consequências do maior desastre socioambiental da história do país. E a lama ainda escoa por esses mananciais. O índice de medição dos sedimentos em suspensão carreados pelos rios está 20 vezes menor que o pico registrado em 16 de novembro, mas ainda 83 vezes acima do valor que caracteriza a água como turva. Os números são dos relatórios do Serviço Geológico do Brasil, o órgão do governo federal que monitora a bacia do Rio Doce. Em Governador Valadares, a Samarco mantém mais de 15 pontos de distribuição de água mineral. Mesmo com o tratamento da água do Rio Doce, a população não está segura em consumir o produto fornecido pelo serviço da Prefeitura e prefere enfrentar filas longas vigiadas pela PM para evitar saques e a retirada maior do que a permitida por habitante. Agricultores ribeirinhos estão sem poder irrigar as plantações e pescadores não sabem quando poderão voltar a tirar o sustento do rio. Em Minas, os municípios mais ameaçados são Aimorés, Galiléia, Resplendor e Itueta. O Comitê da Bacia do Rio Doce vai entregar um relatório de prioridades de cada município ao Ministério Público do Estado, que é o responsável por gerir o fundo criado para a recuperação do rio, com recursos de 20 bilhões de reais cobrados da Samarco. E nesta noite acontece a primeira reunião do Conselho que vai discutir o uso do dinheiro recebido para os atingidos pela tragédia. A Prefeitura recebeu R$1 milhão em doações. O céu fica parcialmente nublado e com possibilidade de pancadas de chuva no leste e na área central. No norte, no Triângulo, dia encoberto, com tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. Tempo firme nas outras regiões. Na capital, mínima de 18 e máxima de 28 graus. A temperatura vai de 21 a 32 em Frutal, de 19 a 30 graus em Curvelo. Varia entre 18 e 31 em Lavras. E em Manga, os termômetros oscilam entre 23 e 30 graus. A gente volta já já. Ainda não é obrigatório em Belo Horizonte, mas cerca de 50 mil eleitores já se cadastraram para o sistema biométrico. A tecnologia só vai ser utilizada na capital a partir das eleições de 2018. Apesar do prazo longo para a mudança, quem solicitar qualquer serviço agora na Justiça Eleitoral já passa pelo procedimento. O cadastramento na capital começou em setembro e até o fim de 2015 havia sido realizado por pouco mais de 50 mil pessoas, o que corresponde a 2,5% do eleitorado. Por enquanto, quem precisa se alistar, transferir, tirar a segunda via do título ou atualizar dados está se cadastrando. A demanda espontânea ainda é pequena, mas Dona Heloísa, de 78 anos, resolveu se antecipar. Eu acho muito boa. Quanto mais segurança houver para a eleição, melhor, né? Enquanto eu estiver vivo, eu vou votando.
Para a biometria, o eleitor precisa cadastrar a assinatura, fazer uma foto na hora e registrar as digitais de todos os dedos. Uma segurança que a gente tem a mais. Eu acho muito mais prático e seguro também, né? De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, neste ano, 52 cidades mineiras já vão realizar as votações utilizando a nova tecnologia. Em Belo Horizonte, a expectativa é de que a biometria se torne obrigatória para as eleições de 2018. Para não deixar para a última hora, é só procurar o cartório eleitoral ou a central de atendimento da sua cidade. Quem já é eleitor e mora em Belo Horizonte, basta trazer o comprovante de residência e uma carteira de identidade. É mais uma identificação que a gente vai ter do eleitor no momento da votação. Ele vai ser identificado pela digital, pela foto, né? E vai ser uma votação mais tranquila, porque ele vai ter certeza de que é ele mesmo que está votando ali no lugar onde ele teria que votar. É uma segurança maior. Outras informações sobre o cadastramento biométrico pelo telefone 148. Nesse mesmo número, você também agenda o serviço. A edição de hoje termina aqui. Se quiser, me siga nas redes sociais. No Twitter, Ana Cris Pimenta, e no Instagram, Ana Cris Pimenta TV. Boa noite para você, uma ótima semana e até amanhã às 7h15. Tchau.